Cumprimento todos os nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças ao nosso Deus por essa grande oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. Nessa noite nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, o que está faltando para a minha bênção chegar, o que está faltando para a sua bênção chegar. Todos nós que estamos aqui estamos atrás de uma bênção, e muitas das vezes não é da maneira que nós desejamos, mas sim da maneira que Deus quer para a nossa vida. E a introdução dessa mensagem que está faltando para a minha bênção chegar, às vezes na vida nós fazemos alguns questionamentos quando nós estamos indo em busca da nossa bênção. Um dos questionamentos que nós fazemos é da seguinte forma: eu oro a Deus e a minha bênção não vem. Eu oro de madrugada e a minha bênção ela também não vem. Eu jejuo e a minha bênção não vem também. E por que razão a minha bênção, a sua bênção não vem? É o nosso assunto desta noite. Então nós fazemos vários questionamentos, querendo saber o porquê nós não alcançamos a nossa bênção. E Deus, Ele não deixou uma fórmula específica, Ele não deixou meios, fórmulas para curar ou dar vitória para o teu povo. Quando nós olhamos na palavra de Deus que Jesus, quando Ele curou o leproso, bastou o leproso pedir: Senhor, eu quero uma bênção. Jesus, Ele atendeu e deu uma bênção para o leproso. Quando nós olhamos também a sogra de Pedro, ninguém intercedeu por ela, mas Jesus foi até a sua casa e concedeu a bênção na vida dela. Então, quando nós olhamos essas situações, não tem fórmulas, mas tem o momento e a hora de Jesus agir na vida do teu povo. Quando nós olhamos também que Jesus, Ele curou o criado do centurião, e não foi perto. Diz que Jesus curou o criado do centurião à distância. E às vezes nós achamos que para Jesus operar na nossa vida é necessário Ele estar perto de nós, mas de longe Ele encontra a solução para os nossos problemas. Quando nós também pensamos os dois cegos de Jericó, quando eles oraram ao nosso Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus não foi com palavras, mas foi com as mãos de Deus tocando nos olhos daqueles dois cegos, para eles serem curados daquela cegueira que há anos acontecia na sua vida. E quando Jesus tocou a mão, os olhos dele, diz que aqueles olhos vieram se abrir. O que está faltando para a minha bênção chegar? Quando Jesus também Ele curou os 10 leprosos, sem sequer tocar na vida deles. Nós precisamos entender, quando Jesus ali
no barco, dormindo. Ao ele sanar a situação que estava naquele momento, bastou a sua palavra para que a tempestade viesse a acalmar ali naquele barco. Não foi com um toque da mão, mas foi com um toque da palavra. Bastou Jesus falar: acalma-se, ó tempestade. E a tempestade veio acalmar ali naquele lugar. Precisamos nós entender que Deus ele age na hora e do jeito em que Ele quer. E nós muitas das vezes, pela ansiedade, por querer a bênção, às vezes ficamos inquietos, oramos e a bênção não vem. Mas nós temos que esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Nós precisamos entender que o caminho para a bênção nem sempre vai ser igual. E nós precisamos entender que o caminho também para a bênção é um caminho difícil. Quando muitas das vezes nós estamos achando que a bênção ela está na nossa mão. Muitas das vezes acontece percalços que muitas das vezes impedem nós de conquistar a nossa bênção. E aí nós precisamos entender que esse quase é porque não era o momento de Deus na nossa vida. Não era o momento dessa bênção acontecer. Quando certa vez no culto lá na casa do irmão Lucas, quando o pastor Joel mencionou lá que por uma questão ele não conseguiu ser aprovado em um concurso público. Então nós às vezes questionamos por uma questão, ele não alcançou a sua bênção, mas ele continuou insistindo até o momento dele alcançar a sua vitória e efetivar na prefeitura do estado. Então, amados, às vezes o quase é porque não é o momento. Às vezes o quase, muitas das vezes eu ou você não está preparado para alcançar essa bênção. Muitas das vezes nós alcançamos uma bênção e às vezes por algumas adversidades, problemas que acontecem no meio em que nós estamos trabalhando, às vezes nós podemos pensar no que eu estou fazendo aqui. Muitas das vezes vem o arrependimento, você consegue a bênção, mas você muitas das vezes não está preparado para dar sequência na bênção que Deus colocou na sua vida. Então, muitas das vezes o quase é porque eu ou você não estamos preparados para a bênção. Então nós precisamos entender que nós precisamos preparar o nosso eu. Precisamos de preparar o nosso coração para que quando a bênção chegar, nós possamos estar preparados. O que está faltando para a minha bênção chegar? Talvez falta-lhe uma coisa. Às vezes, muitas das vezes, para eu alcançar uma bênção, falta em mim humildade. Muitas das vezes, para eu alcançar uma bênção, falta eu
Com quem eu não estou conversando, eu estou de mal. Muitas das vezes, para eu alcançar a bênção, eu preciso liberar perdão, coisa que eu não estou fazendo. E quando eu falo em humildade, nós damos uma parada aqui. Quantas vezes nem todas as pessoas são iguais? Muitas das vezes você oferece uma oportunidade para alguém, oportunidade de emprego. E às vezes a pessoa, por pensar, eu sou formado, eu tenho faculdade, eu não sou digno de exercer esse serviço em que você está me propondo. Eu irei esperar a minha bênção. E muitas das vezes, se Deus ele está colocando essa bênção na sua vida, para que a bênção que você está almejando possa acontecer depois e não agora. Então, às vezes está faltando a humildade, que muitas das vezes nós, seres humanos, precisamos de ter. Não é porque eu sou formado, que quando alguém me oferece um trabalho, que eu tenho que rejeitar esse trabalho não é digno de mim. Não, preciso entender que as oportunidades são dadas e nós precisamos, em primeiro lugar, pedir a direção de Deus. Senhor, se isso é segundo a tua vontade, conceda a mim essa vitória, essa bênção. Mas se não for, afaste de mim, prepare aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas nós precisamos de exercer a humildade. Quando nós falamos nisso, nós também pensamos o que falta para nós alcançar a bênção. Falta às vezes uma coisa em nós, às vezes é orar. Às vezes, quando o celeiro da nossa casa está farto de alimento, às vezes nós não lembramos de Deus. Mas quando o nosso celeiro começa a esvaziar, nos preocupamos em faltar o pão para comer, não sabendo que Jesus em Salmo ele diz: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. E quando acontece isso, é fácil eu orar enquanto tudo vai bem, mas eu preciso orar quando as coisas também não vão bem para a minha vida. E muitas das vezes nós cristãos, às vezes quando a adversidade vem, nós cruzamos os braços. Às vezes nós não olhamos para o alto que é Jesus. Nós olhamos para baixo e esquecemos que tem Jesus ao nosso lado para nos dar vitória. Então, amados, orar é algo que é necessário, é preciso de fazer na vida do crente, não só quando tudo está bem, mas quando não está, precisamos de lembrar que nós temos o nosso Deus. O que está faltando para a minha bênção chegar? Às vezes a parte de reconciliar com o meu irmão, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. E é fato, às vezes acontece a desunião dentro da igreja, e se eu quero alcançar a minha bênção, eu preciso reconciliar
para que minha bênção ela venha chegar na minha vida. Quando eu falo em reconciliação, nós não podemos esquecer que Jacó, ele já havia conquistado muitas bênçãos na sua vida. Mas chegou um certo momento da sua vida que ele e o seu irmão não estavam se entendendo muito bem. E foi necessário o reconciliamento deles para que a bênção viesse a ser dada na vida de Jacó. Então, amados, o reconciliamento, o que está faltando para a minha bênção chegar. Quando fala aqui, irei ler aqui para os irmãos, quando fala de Jacó, quando ele precisava do reconciliamento para com o seu irmão Esaú, para que ele viesse a alcançar a sua bênção. Então ele diz, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas, livra-me, rogo-te das mãos de meu irmão Esaú. No mesmo dia em que mandou o mensageiro ao seu irmão, Esaú foi ao seu encontro com a sua família, e ele recebeu a sua bênção. 1 Pedro 5,16: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Humilhai-vos na poderosa mão de Deus, para que ele exalte no tempo certo. Quando fala no tempo certo, é porque não tem o tempo que ele não é certo. Não é o tempo de Deus. Precisamos entender o tempo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que está faltando para a minha bênção chegar é a fé, muitas das vezes. É a certeza de Jesus na nossa vida. Conta-se que certa vez uma mulher paralítica, ela aceitou a Jesus como seu Salvador, e ela cultuava o nosso Deus, e chegou um certo dia em que ela decidiu a batizar-se. Ela, estando ela em uma cadeira de rodas, decidiu batizar. Marcaram o batismo para batizar aquela irmã. E antes do batismo, ela orou ao nosso Deus com fé. E nas suas orações ela pedia a Deus que quando ela se batizasse, saísse das águas, ela pudesse ser curada daquela paralisia. Diz que quando chegou no dia do batismo, ao ela ser levada nas águas por 2 diáconos ali na cadeira de rodas, ela acreditava que quando ela fosse imergida nas águas, que ela iria morrer para o mundo. Ela acreditava que quando ela subisse nas águas voltando, ela iria ressurgir para o nosso Deus. E ao eles batizarem, quando ela foi saindo da água, diz que ela saiu andando. Mas para que isso viesse a acontecer, ela exerceu a fé, ela exerceu a confiança que eu e você precisamos de ter. Quando nós venhamos aqui na frente receber a oração da fé, precisamos de ter a fé e a confiança que Deus dará a vitória.
Muitas das vezes a bênção ela pode demorar, mas ela vai chegar. O que está faltando para a minha bênção, às vezes, é nós fazer um diferencial. Os irmãos sabem muito bem da minha história, que ao sofrer do bronquite 27 anos, às vezes precisamos de fazer algo diferente. E esse algo diferente move o coração de Deus. E ao eu sofrer 27 anos do bronquite, os irmãos sabem muito bem, o pastor Antônio ele fez na sua casa 7 cultos de oração, com 7 hinos e 7 orações feitas perante o nosso Deus. Na 7ª oração ele falou: meu filho, quando chegar na sua casa, dobre o seu joelho, porque eu estarei aqui orando por você. E eu entrei em sintonia com ele, chegando em minha casa no trabalho. Ouvi o que ele falou, dobrei o joelho e fui orar também. A minha sintonia com a dele uniu uma fé, que é a fé que Deus quer de nós, uma fé para alcançar a vitória. E graças a Deus eu fui curado desta enfermidade. Amados, isso daí é o que eu ou você às vezes precisamos de fazer. O que está faltando para a minha bênção chegar? Às vezes eu quero ser abençoado, mas o que eu estou fazendo para alcançar essa vitória? Às vezes eu estou dormindo em momentos que é para estar acordado. E às vezes eu preciso despertar enquanto é tempo. Quando nós olhamos na palavra de Jesus, que quando Lázaro estava na sepultura, bastou não a mão de Jesus, mas a palavra de Jesus para que ele viesse sair daquela túmula, saísse para fora e tesse a vida novamente. Jesus ele cura, amados, de diversas maneiras. E se ele cura de diversas maneiras, nós precisamos de acreditar e confiar no poder de Deus na nossa vida. Por exemplo, eu me formei em uma faculdade de Física no ano de 2021. Fiz a minha parte, passei em todas as matérias, concluí o curso com sucesso. Só que a faculdade ela está me negando desse diploma vir até as minhas mãos. Não me dão uma declaração, não me dão um estoque, não estão me dando algo que é de direito meu. Mas, amados, eu como servo do Deus Altíssimo, a minha parte eu fiz a faculdade, concluí com sucesso. E a justiça ela não vai ser feita por mim, mas por Deus. Tenho a plena certeza que no momento certo é o que nós estamos vendo, ouvindo nessa noite. Aleluia. No momento certo eu terei esse diploma em minhas mãos. Aleluia. Amados, eu posso ter as minhas falhas. Aleluia. Eu posso não ser um Paulo, mas eu acredito no meu Deus. Eu posso não ser um Abraão, um Isaac, mas Deus muito, Ele tem me usado para pregar a Tua palavra. E muito eu creio nesse meu Deus que tudo pode. Um Deus que nas adversidades Ele tem me pegado pela mão. Um Deus que quando eu tenho estado no escuro Ele tem me trazido para a luz. Um Deus em quando eu estive de portas fechadas
verdade. Como é bom, amados, servir ao nosso Deus. Salmista Davi diz: eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, nenhum lugar é benéfico, é melhor do que estar na casa de Deus. Há lugares em que nós chegamos, nós adquirimos alegria momentânea, mas a alegria na presença de Deus, ela é constante. Ela é constante porque Deus, Ele entra na nossa vida e Ele quer fazer morar, Ele quer alegrar os nossos corações, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amados e queridos irmãos, o que está faltando para minha bênção chegar? Deus, Ele não propõe nós formas, mas Ele dá recursos para nós alcançar a bênção. Deus, Ele pode usar uma criancinha para orar por nós e nós sermos abençoados. Deus, Ele usa o que Ele quer, na hora em que Ele quiser. Mas nós precisamos entender o tempo e a hora em que Deus quer agir na nossa vida. O ano de 2023, ele está próximo de chegar ao fim. E nós que estamos aqui nessa noite, nós tivemos momentos ruins, mas tivemos momentos de alegria neste ano de 2023. Os irmãos alcançaram bênçãos, e os irmãos ainda estão indo atrás de bênçãos. Mas a pergunta que eu falo, dentre o ano de 2023, se você não alcançou a sua bênção, o ano ele ainda não acabou. Eu não posso antecipar o que ainda não acabou. Hoje, no domingo, e nós estamos aqui na presença do nosso Deus, nós pensamos: eu ainda não alcancei a minha bênção neste ano de 2023. Eu estou correndo atrás dela e eu tenho certeza que eu vou alcançar. Nós não podemos parar no caminho. Nós não podemos estacionar, achar que Deus não está nos ouvindo. Como aquele louvor da Cassiane, quando ela diz da seguinte forma: que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Então, amados, se eu ou você não alcançamos e estamos indo em busca dessa bênção, corra atrás dela. Não cruze os braços e saiba olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu estou colocando a minha confiança nele, sabendo que Ele dará vitória na minha e na sua vida. Então, amados, não tem forma, mas tem recurso que Deus concede a nós de sermos abençoados. Um deles é a humildade. Preciso de ser humilde às vezes, sempre, para alcançar minha bênção. Preciso reconciliar para que o que está impedindo possa acontecer, eu ser abençoado. Um outro fator é orar ao nosso Deus. É orar para que a tua bênção venha chegar. Mas se a sua bênção não chegar com oração, faça algo diferente. Jejuma. Faça como Ana, que com seus 84 anos não cansava de servir a Deus em
jejum e oração. E às vezes é o que eu e você precisamos. Estamos jovens, precisamos de fazer algo diferente. Se nós queremos alcançar a vitória perante o nosso Deus. Portanto, amados, ficamos nessa noite com esse tema que está faltando para a minha bênção chegar. 32 de Gênesis, o versículo 26, foi a leitura inicial. Deixa-me ir, porque já algo subiu. Porém ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoar. Então, amados, é a insistência, é a confiança que dias melhores virão na minha e na sua vida. Que Deus abençoe.